Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e nesse conteúdo a gente traz tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta quarta-feira, depois da vitória contra o Maracanã pela Copa do Brasil no Estádio Colorado. O Inter se reapresentou hoje no CT Parque Gigante e começou a preparação para encarar o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro com novidades importantes. Tem jogador que passará por cirurgia e está fora dos próximos compromissos e desfalca a equipe do técnico Roger Machado. A esclarecedora entrevista de um dirigente do Inter que aconteceu hoje no CT Parque Gigante. Eu estava por lá e ele falou sobre Ener Valencia, a possibilidade de fim de ciclo do equatoriano com a camiseta do Internacional, sobre reforços, deu uma bordoada na CBF nos árbitros brasileiros e revelou uma reunião que vai acontecer entre o presidente Barcelos, outros clubes e também o Edinaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Além disso, a disputa entre espanhóis pelo lateral esquerdo do Inter, Bernabei. Tudo isso nesse conteúdo. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br, a melhor casa de apostas esportivas do país, é a minha e pode ser a sua também. Vai lá para brincar, para se divertir. Tem Champions League rolando, na próxima semana também Copa do Brasil e muito de Campeonato Brasileiro no final de semana, então faz o teu registro entrando pelo meu link que está na descrição ou no primeiro comentário fixado desse vídeo. Entrando por esse link tu vai ser redirecionado para a aba de registros da KTO, faz por lá o teu registro e dá uma olhada nas odds para dar uma brincada, tá certo? Gente, vamos lá. O Internacional, depois da vitória de ontem contra o Maracanã do Ceará, 1-0, jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, se reapresentou hoje à tarde no CT Parque Gigante. Parte da atividade foi aberta para a imprensa, eu estava por lá. Tem algumas novidades importantes, por exemplo, Mercado, Diego Rosa e Luca, num trabalho, uma espécie de retreinamento. Mercado um passinho atrás, né? Foi uma cirurgia no joelho, então ainda vai levar um mês, dois, para de fato voltar a trabalhar com bola e ser uma opção para o Roger Machado. Mas o Diego Rosa, que teve uma lesão do adutor da coxa, e o Luca, que também teve um problema muscular, estavam treinando separado do restante do grupo. Claro que fez um trabalho ali 11 contra 11, né? Não nenhum esboço de time ainda, pensando no Corinthians. O esboço de time vão ser realizados, esse esboço de time vai ser realizado em alguns trabalhos fechados ainda na semana, para o jogo do sábado, 18h30, contra o Corinthians, lá na Neoquímica Arena, em São Paulo. O Corinthians que está de técnico novo, Dorival Júnior, novo técnico do Corinthians, mas a grande novidade do dia foi revelada depois do treinamento, que foi a lesão de Vitinho, que teve uma fratura, tá, no segundo dedo da mão esquerda, esse dedo aqui, o indicador, primeiro dedo é o polegar, o segundo é o indicador. O Vitinho teve uma lesão nesse dedo ontem contra a equipe do Maracanã, vai passar por uma cirurgia nas próximas horas e está fora dos próximos compromissos do Internacional. O Inter não deu ainda um panorama de quantos jogos ele vai perder, mas não é uma situação tão simples. Então ele vai ficar sim um tempo afastado dos gramados, o atacante do Inter. Depois da atividade, José Olavo Bisol, vice de futebol do Inter, concedeu uma entrevista coletiva lá no CT Parque Gigante. Ele chegou acompanhado do Mazuco e do D'Alessandro, diretor esportivo e executivo de futebol do Internacional, e falou sobre alguns temas como, por exemplo, a arbitragem do jogo de ontem contra o Maracanã no Beira-Rio, principalmente o que gerou uma incomodação do Inter, o gol anulado do garoto de 16 anos, o Raikkonen, em que ele dá um cabeceio, a bola acaba, pelo menos parece, desviar no seu braço e também no do defensor do Maracanã, porém, nenhuma imagem foi conclusiva desse lance. Então se imaginou que se manteria a decisão de campo do árbitro, que foi de marcar o gol do Inter. Porém, ele foi chamado na cabine do VAR, foi chamado lá, olhou o lance e anulou o gol do Internacional. Eu até gravei um vídeo à tarde aqui, então depois que terminar esse vídeo, assistam o último conteúdo aqui no canal, em que eu mostrei os áudios do VAR nesse lance e no gol do anulado do Wesley por impedimento, que também gerou uma revolta por conta de como foram traçadas as linhas para esse gol. Mas o Bisol, ele reclamou bastante da arbitragem, ele disse que é uma pauta que preocupa muito o Internacional. Ele destacou que o Inter sempre está publicizando essas cobranças e indignações, mas também falando com a CBF, às vezes de forma silenciosa, não só publicizando isso para a imprensa e para a torcida, mas também falando de forma silenciosa com a CBF para mostrar essa indignação do Inter com a arbitragem brasileira. Ele disse que ontem até foi uma arbitragem adequada
dentro de campo, mas que esse lance preocupa o Inter porque foi um lance inconclusivo e não se manteve aí a decisão do árbitro de campo, que era de dar o gol para o garoto, e o gol que seria ali 1-0 para o Internacional. Depois teve o gol da vitória com o Gustavo Prado. Ele disse que foram vários lances similares a esse e que acabou se mantendo a decisão de campo. E ontem, especificamente, isso não aconteceu. E isso gerou essa incomodação por parte da direção do Internacional, e que também se fizeram várias ilações sobre o lance de ontem e que acabou confundindo mais ainda o árbitro. Então ele reclamou do áudio do VAR, das imagens que foram mostradas dentro da cabine do VAR, que nenhuma imagem era conclusiva e também de uma qualidade muito baixa. E, inclusive, ele revelou que vai ter uma reunião e que o presidente Alessandro Barcelos vai estar representando o Inter na segunda-feira na sede da Conmebol, não, da CBF, no Rio de Janeiro. Vai ter lá o presidente Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, o presidente do Inter, Alessandro Barcelos, vai estar representando o clube e outros presidentes de outros clubes, e que o tema central dessa reunião é a arbitragem do futebol brasileiro. O vice de futebol do Inter também falou sobre outros assuntos importantes, como, por exemplo, Ener Valencia. Ontem gerou muita repercussão a resposta do Roger para o Jairo Vinck sobre a questão do Ener Valencia, enfim, dizendo que não é assim que ele gere o grupo, simplesmente tirando o Ener Valencia. E o Bisol foi questionado em 2 ou 3 perguntas sobre a conduta do Valencia na sua saída de campo, em que ele foi vaiado. Naquele momento o jogo estava 0-0, ele sai caminhando, nem trotando, nem correndo, sendo que o Inter não estava vencendo o jogo que todo mundo imaginava, e que, pô, é contra um time de 4ª divisão de futebol brasileiro, que isso incomodou a torcida. Se talvez não seria um fim de ciclo do Ener Valencia, o que teria que fazer para não se tornar um fim de ciclo do Ener Valencia. E ele saiu em defesa do Valencia, falando que é um jogador muito comprometido com o grupo, com o clube também, que ele também se cobra e sabe quando tem que melhorar, e esse é o caso, o momento do atacante equatoriano do Internacional, mas que também é um cara que é profissional. Ele saiu em defesa do Valencia, dizendo que é um cara muito profissional, que o Inter conta com ele, que ele está trabalhando assim como todos os outros atletas, e que ele tem apoio do Roger, da comissão e também do departamento de futebol do Internacional, e não indicou qualquer possibilidade de fim de ciclo do Ener Valencia. Mas ele também foi questionado pelo Felipe Jobim e por mim sobre a contratação de um camisa 9. E eu até citei na minha pergunta sobre reforços no geral o Joaquim Correa, atacante argentino, que tem passagens por seleção, está na Inter de Milão, semifinalista de Liga dos Campeões, é reserva do Thuram, atacante francês, que é muito bom, por sinal. E o Joaquim Correa é um jogador que está terminando o contrato, vai ficar livre, a gente já sabe, já falou disso aqui no canal, e que interessa ao Inter. Ele deixou claro, e eu até perguntei também sobre o Irala, se o Inter não queria um 9 e um motorzinho camisa 8, né, para a janela do meio do ano. Ele disse que ele não falaria sobre nomes, mas ele não descartou esses 2 nomes, ele não negou os 2 nomes, ele só disse que não falaria sobre nomes especificamente, mas que o departamento de futebol sim está trabalhando. E ele deixou claro em mais de uma oportunidade da entrevista que o Inter trará reforços, principalmente se perder jogadores na janela do meio do ano. E que ele sabe que sim, existem interesses, quando abrir a janela provavelmente vão ter consultas, propostas, sondagens, e que isso é natural. E que caso o Inter perca alguém, vai buscar sim reposições. Mas ele também não descartou que o Inter busque reforços, não só se perder jogadores do seu elenco, busque reforços, no caso, para agregar ao elenco do Internacional. Nesse caso, poderia ser o Irala, poderia ser o Joaquim Correa, também da mesma forma, mas ele não entrou em detalhes, pelo menos sobre esses nomes, mas não descartou não as possibilidades, tá? E quando a gente fala de saídas, procuras, obviamente um dos jogadores mais badalados desse elenco do Inter é o Bernabei, que foi adquirido no início do ano em janeiro, junto ao Celtic Glasgow da Escócia, por 3.700.000 euros, um contrato que está assinado até 2028, mas é um jogador que está sendo bem quisto no mercado espanhol, principalmente. A gente falou aqui que o Sevilla esteve interessado no jogador, está interessado, mandou um olheiro aqui para o Brasil para ver a atuação do Bernabei de perto na vitória do Inter por 3-1 contra o Juventude no outro final de semana. E a informação da Zero Hora, do Rodrigo Oliveira e do Simon Bianchini, é de que agora o Real Betis também tem interesse no Bernabei e que vão mandar olheiros para acompanharem o lateral esquerdo argentino do Inter no duelo contra o Corinthians. Esses olheiros do Betis vão até São Paulo e vão acompanhar essa partida do Bernabei, e quem sabe a gente pode ver aí uma disputa de clubes espanhóis pelo lateral esquerdo do Internacional. O que tu acha disso? Deixa aqui nos comentários, não esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações que eu volto para falar mais do Colorado.
Beijão, um abraço e até a próxima.